Está com dúvida de como será o enquadramento do Simples Nacional para 2027? Os impactos da reforma tributária traz na opção pelo Simples Nacional? Fique nesse vídeo até o final, que eu vou lhe explicar detalhadamente como vai funcionar esse processo. Se você tem dúvida do como ficará o IBS e o CBS no Simples Nacional em 2027, vou te demonstrar agora, com base na norma do Comitê Gestor Nacional do Simples Nacional, quais são essas regras de opção de tributação para 2027 que estão previstas. Então, o primeiro ponto que a gente vai ter de atenção aqui, que eu vou fazer uma revisão, o que é o IBS e o CBS? Então, é importante a gente entender o que é IBS e o que é CBS. Então, o CBS nada mais é que ele vai substituir os impostos do PIS, COFINS e PIS. O IBS vai substituir o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. Então, ele vai ser, vamos ter dois IVAs, que a gente chama de IVA dual. O CBS, que são os impostos federais, o IBS, que são os impostos municipais e estaduais. Então, e como que efetivamente vem essa aplicação da reforma tributária, tá? A reforma tributária, ela vem num processo de transição. O que é esse processo de transição? Agora, no ano 2026, estamos nas fases de teste do sistema. O que é a fase de teste? As empresas estão fazendo uma apuração, que na verdade ela não tem um recolhimento efetivo, que é uma apuração de 1% ali, CBS 0,99, mais o IBS 0,1%. E a partir de 2027 a gente entra na implantação efetiva dessa reforma tributária. O que é essa reforma tributária? O que muda em 2027? Então, 2027, efetivamente, a gente deixa de ter aí, pensando em CBS, a gente já deixa de ter o PIS e o COFINS. Então, a gente entra com ele já em vigor em 2027. Tá? Então, a gente vem num processo de transição até 2033, é onde efetivamente faz essa transição total. Então, 2027, que é o próximo ano, efetivamente, a gente vai ter um impacto no PIS, COFINS e uma parte de questão de IPI também, que deixa de ser recolhido. Então, o que é importante destacar nesse processo? O Comitê Gestor Nacional do Simples Nacional, agora no mês de abril, ele emitiu uma normativa que ele funciona da seguinte maneira. Então, como que vai funcionar o Simples em relação ao IBS e o CBS? Por que como vai funcionar o Simples em relação ao IBS e CBS? O Simples, por si só, você recolhe todos os tributos unificados. Tá? Então, na guia que você tem lá, você tem uma guia única de recolhimento, que é a sua guia de DAS, e ela vem todos os tributos unificados. Nessa guia já vai incluir, inclusive, o IBS e o CBS, e aí a gente tem a questão da geração de crédito. Quando a gente pensa no IVA, a gente pensa que a gente vai ter a questão de gerar créditos e tomar créditos. Quando eu for uma empresa 100% optante pelo Simples Nacional aqui, eu não vou tomar créditos, mas eu posso ceder créditos sempre que eu esteja me relacionando com uma empresa, um PJ, que a gente fala B2B. Então, sempre que eu estiver fazendo negócio com um PJ, vendendo para um PJ ou prestando serviço para um PJ, eu vou ceder crédito para ele, mesmo sendo do Simples Nacional. Mas qual que é a grande diferença? Sendo do Simples Nacional, tem uma limitação. É limitado ao valor que eu recolhi na minha guia, é o que eu vou poder ceder de crédito. E aí agora abriu-se uma possibilidade que já estava previsto na lei complementar aí da reforma tributária, que é você fazer o IBS e CBS no regime regular e continuar no Simples Nacional. Luiz, isso é vantajoso, não é vantajoso? Isso aí a gente acarece de análise, situação a situação. Mas um resumo rápido, quando você está no Simples Nacional, na grande maioria das vezes, você não tem aquele custo de INSS, que gira em torno de 28% aí sobre o valor da sua folha de pagamento. Então, muitas vezes, se você tiver salários, muitos funcionários, tem que se analisar se vale a pena mudar de regime ou não. Então, é sempre uma análise. Mas qual que é essa permissão? Eu fazendo essa opção de IBS e CBS, recolher separadamente do Simples Nacional, fazer essa apuração em separado, ela me permite gerar o crédito para esse cliente PJ na integralidade. Mas na integralidade, como que é isso? Então, na verdade, quando você pensa na pessoa jurídica, ela vai tomando crédito sempre que você contratar um fornecedor que você não seja do Simples Nacional. Se você for do Simples Nacional, você não toma crédito. Você só vai poder ceder crédito desde que essa pessoa que você presta serviço também não seja do Simples Nacional. Se for a prestação de serviço ou a venda de produtos entre duas empresas do Simples Nacional, ninguém toma crédito. Basicamente é isso. Tá? E aí como que funciona? A alíquota prevista agora para 2027 está de 8,80%. Então, por isso que a gente fala que tem que ter uma análise se vale a pena você recolher por fora. Se você recolher por fora, você vai tomar crédito, mas você tem crédito suficiente para essa alíquota compensar ou vale a pena ficar no Simples? Então, são algumas análises que tem que ser feitas. Essa regra do Comitê Gestor Nacional do Simples Nacional,
ela está determinando que essa opção vai valer entre janeiro e junho de 2027, tá? Então ela só vai valer nesse período, então a gente deve ter novas regras para o próximo período do ano. Então, o que é importante quando a gente fala aí IBS e CBS, Guia do Simples Nacional? Eu trouxe até um modelo de uma guia do Simples Nacional que ela discrimina todos os impostos que você recolhe. Então, você recolhe lá o IRPJ, Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS, COFINS, INSS, ICMS e ISS. Então, basicamente, você vai substituir COFINS e PIS, ICMS e ISS. Em 2027, só vai ser substituído o COFINS e o PIS. Então, quando a gente fala, se você recolher por fora, esse COFINS e PIS que você paga na guia do Simples Nacional, ele deixa de existir aqui e você vai fazer um recolhimento à parte desses impostos, né? Que eles mudam de nome também aí por causa desse IVA. E se você mantiver o recolhimento dentro do Simples Nacional e prestar serviço para uma pessoa, para um PJ, que ele não seja do Simples Nacional, ele vai poder aproveitar somente o valor que você está recolhendo na sua guia do Simples Nacional. Ele não aproveita na integralidade esse valor. Então, por isso que carece de análise aí conforme a prestação de serviço. O Comitê Gestor publicou uma norma agora, que é a questão do enquadramento no Simples Nacional. Luiz, eu já sou enquadrado no Simples Nacional, eu preciso fazer enquadramento novamente? Não precisa fazer enquadramento, salvo se você sofrer algum processo de exclusão nesse decorrer, que há necessidade de você fazer esse enquadramento novamente. Então, esse enquadramento é para o ano de 2027. Então, se eu quero mudar de regime, eu estou aqui no lucro presumido real, quero ir para o Simples Nacional. Então, essa opção eu vou fazer no mês de setembro, entre 1º de setembro a 30 de setembro, não havendo nenhum impedimento. Quando a gente fala impedimento, o que é? Não tem imposto em atraso, não tem nenhuma declaração em aberto, não devo nada aos órgãos federais, municipais e estaduais. A opção ela é realizada e concedida de forma automática pela Receita Federal. Aí, essa opção que você vai fazer em setembro, ela começa a valer em janeiro. Mas como a gente tem um lapso de tempo aí razoavelmente grande para janeiro, se você nesse meio do caminho desistir dessa opção do Simples Nacional, não, Luiz, eu quero permanecer aqui no lucro presumido, eu não quero me reenquadrar no Simples, você vai ter até 30 de novembro para pedir o cancelamento. Então, você vai poder pedir esse cancelamento dessa opção, até 30 de novembro. Passou esse prazo, a opção se torna definitiva a partir de janeiro. Então, o que a gente está recomendando? A questão de opção, exclusão do Simples. Muita atenção, que a Receita Federal agora no mês de março notificou milhares de empresas sobre pendências, né, no Simples Nacional, que tinham pendências até dezembro de 2025, para regularização em até 90 dias após a ciência. Então, se você recebeu essa notificação de exclusão do Simples Nacional, não regularizou esses débitos, você com certeza vai ser excluído do Simples para 2027. Então, você vai ter que regularizar esses débitos para tentar novamente a inclusão em setembro. Então, muita atenção a isso também. Então, junto a isso, se abriu uma opção aqui também do Simples Nacional, né, que a gente está falando. Então, cancelamento indeferido. Outro ponto importante. Luiz, fiz o pedido em setembro, tive o pedido indeferido. Você tem 30 dias para regularizar as pendências, resolver todas as pendências, para fazer a inclusão automática no Simples Nacional após esses 30 dias. E qual que é a diferença agora? Nessa resolução do Comitê Gestor Nacional, do Simples Nacional, também saiu a opção de tirar o IBS e CBS do DASA, que a gente está falando inicialmente. Vou recolher por fora o IBS e CBS com uma alíquota prevista de 8,8%, a gente vai aguardar essa alíquota definitiva. E vai seguir a mesma regra. Ele vai ter validade para o período de janeiro a junho de 2027 e você tem que fazer a opção no mês de setembro também, do dia 1 de setembro ao dia 30 de setembro agora de 2026. Fazendo essa opção, recolhi por fora, tirei o IBS, CBS do DAS, recolhi por fora, eu vou gerar o crédito integral para quem eu prestar serviço que seja pessoa jurídica e também não seja uma empresa que seja do Simples Nacional, ele vai tomar crédito integralmente aí. E quem abre o CNPJ em outubro e dezembro? Aí muita atenção. Por que muita atenção? Você tem que fazer um estudo tributário, entender seu negócio antes de fazer a abertura do CNPJ. Por quê? A inclusão no Simples Nacional e a opção do IBS-CBS, ela vai ocorrer na abertura do CNPJ, na data de inscrição do CNPJ. Então, fiz a abertura lá na Junta Comercial, vou inscrever, vou fazer a inscrição do CNPJ da Junta Receita Federal. Eu já vou ter que fazer a opção. Então, essa opção já vai determinar se eu sou do Simples Nacional, se eu vou pagar o IBS por dentro ou por fora do DAS. Então, muito importante que você também já tenha um estudo sobre isso. Quando for fazer a abertura da sua empresa, já conheça isso bem como vai ser seu negócio,
ou na dúvida, sempre consulte o contador aqui, consulte a RR, que a gente vai ter especialistas para te atender e verificar qual o melhor cenário aí. Então, MEI. O MEI fica de fora dessa regra, ele não alterou nada, ele continua pagando a alíquota fixa dele, então não temos nenhuma mudança no MEI aí para esse momento aí com essas regras de reforma tributária. Esse é um resumo comparativo aqui do que a gente discutiu. Então, setembro é decisivo para a opção do Simples Nacional, se for a situação, opção se vai recolher IBS, CBS fora do DAS ou dentro do DAS. E qual é o nosso ponto de vista com a mudança que a gente tem quando a gente fala de IBS, CBS? É a mudança principalmente na precificação. Por que na precificação, Luiz? Porque o preço final vai determinar a contratação do serviço. Porque eu posso ser do Simples Nacional, mas ter um melhor preço de uma pessoa que não é do Simples Nacional e está cedendo crédito. Então, a empresa contratante ela vai julgar esses pontos também. Então, tudo isso vai ser determinante na formação de preço, o regime tributário que você está, tanto na prestação de serviço, quanto efetivamente na venda de produtos. Então, esse é o ponto principal que a gente tem. O que a gente tem aconselhado? Reforçar aqui que setembro é decisivo. Então, além dessa decisão tradicional que a gente tem sobre o Simples Nacional, será importante decidir o IBS e o CBS. Então, eu vou convidar vocês a nos acompanhar, que em breve teremos algum webinar sobre a reforma tributária, opção pelo Simples Nacional. E em agosto, mês-chave aí para a gente ter simulação dos dois cenários, porque a gente vai ter transcorrido aí 7 meses e vamos ter um cenário se caminhando para o final do ano, e aí as empresas têm, com esses cenários que a gente tem voláteis, né, a gente pode ter situações diferentes, aumento de preço do produto, de custo, importação. Então, tudo isso vai impactar no preço final. Então, a gente acredita que em agosto vai ser o mês chave para se decidir aqui, vou para o Simples Nacional, não vou sair do Simples Nacional, o que eu vou fazer efetivamente, né? E é importante a gente ressaltar que sempre envia as informações para a contabilidade. Não há como, posteriormente, a gente ter subsídio para lhe auxiliar numa decisão se a gente não tem informações. Se você compra, não tem nota fiscal, não faz o processo corretamente. E conte com a RR Hub nesse processo. Teremos aqui como lhe atender, fazer consultoria especializada para o seu negócio e verificar se é o momento de você fazer o recolhimento, manter-o no Simples, qual que é a decisão mais acertada.